eterna com nossos amigos de luz, nossos mentores, nosso anjo guardião, os mentores do Evangelho no lar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela realização de mais um culto do Evangelho em nossa casa, rogando pelas bênçãos do Pai, o amparo e a sustentação do Cristo Jesus, para que a mensagem de hoje esteja tocando o nosso coração, a fim de que cada um de nós possa abraçar nos ensinamentos de hoje a oportunidade da nossa autotransformação. Que Jesus abençoe cada cantinho do nosso lar, abençoe o nosso trabalho, cada cantinho do nosso trabalho, nossos companheiros de jornada. Que Jesus abençoe a água que nós vamos colocar para ser imantada, que ela receba as energias de planos mais elevados em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do corpo e do espírito para cada um de nós. Que o passe que nós vamos receber durante o culto do Evangelho em nosso lar seja medicamento balsamizante para o tratamento não só do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 45. Necessidade essencial. Abaixo uma epístola que está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Diz assim: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É uma fala de Jesus. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, com ela trazendo para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão Pedro permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus. Num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a esperança espiritual, reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la e adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheça a transitoriedade dos bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno
é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Aqui Emmanuel, através desta epístola que está no livro de Lucas, Emmanuel nos chama a atenção sobre esse patrimônio que cabe a cada um de nós fazer a construção durante a nossa caminhada. Que patrimônio é esse? É um patrimônio essencial para o nosso espírito, como diz aqui no finalzinho da mensagem. É o óleo divino que acende a candeia do nosso espírito para iluminar o nosso caminho, os nossos passos, onde nós vamos, através deste instrumento divino, que é a oração e a fé, construir o nosso caminho à medida que nós vamos caminhando, fazendo melhores escolhas, tomando cuidado para que a nossa fé não se torne vacilante. Porque o que mais acontece com cada um de nós ao longo da caminhada são os tropeços naturais que nós vamos sofrer ao longo da nossa marcha. Veja que na mensagem, na epístola, Jesus está fazendo uma oração para Simão Pedro, ajudando-o, dando a sustentação que precisa para que ele possa continuar a sua marcha. E assim é até hoje, quando nós estamos desalentados, quando nós estamos desanimados, quem é que está do nosso lado, intercedendo por nós junto ao Pai? Jesus. E na maioria das vezes, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, seja por dificuldades materiais, seja por dificuldades emocionais, seja pela dor moral, seja pelas dores físicas, chega para nós o abatimento, o desalento, o sentimento de que estamos sós, que estamos abandonados, principalmente nos momentos onde nós nos decepcionamos com alguém da nossa família, nos decepcionamos com os nossos amigos, nos decepcionamos diante do nosso trabalho, do nosso ofício. E muitas vezes somos acometidos pela melancolia, é aquela dor invisível que não tem medicamento que cure, que alivie, aquela angústia permanente em nosso peito, que são os sinais vivos da depressão. E é neste momento que nós temos que buscar os recursos da oração, o diálogo sincero com o Criador, pedir com sinceridade a intercessão de Jesus, porque todos nós estamos suscetíveis a passar por todas essas dificuldades durante a nossa caminhada. Porque somos humanos, ainda temos uma visão muito material da vida. Muitas vezes nós julgamos aqueles que cometem faltas contra nós, mas nós não refletimos de quantas faltas nós também cometemos contra os nossos irmãos. E aí é preciso buscar nos recursos da oração o auxílio, para que nós tenhamos
através da expansão da nossa consciência, a medida clara dos nossos atos, das nossas escolhas. Compreender que o outro pode cometer qualquer falta contra nós e que nós temos a obrigação moral de compreender, de perdoar. Mas somos nós que não temos o direito de cometer qualquer falta contra os nossos irmãos. É preciso compreender que há necessidade essencial em nossa vida de trabalharmos no burilamento de nós mesmos, de buscar o autoaperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa conduta. É preciso buscar sempre essa aliança fraterna e sincera com o Cristo Jesus. De buscar nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, tudo aquilo que vai nos dar a base, a sustentação para a construção de uma fé raciocinada, a certeza de que não estamos sozinhos. É buscar a compreensão todos os dias, que o amor, o carinho, o respeito, nós não podemos impor a ninguém. Mas amor, carinho, respeito, nós conquistamos através do momento que nós amamos os nossos semelhantes com sinceridade, que nós os aceitamos do jeito que cada um é, porque cada um possui a sua individualidade. Cada um está no seu tempo de evolução em todos os aspectos da vida humana, seja no âmbito intelectual, moral ou espiritual. Agora, se nós, que já nos arvoramos a sermos irmãos mais velhos do Cristo Jesus, então nós temos a obrigação moral e o dever de fazer essa aliança com o Cristo. Primeiro, para trabalhar na compreensão de nós mesmos, aprendendo a perdoar as nossas faltas, a nos aceitar do jeitinho que nós somos, com o compromisso de trabalhar todos os dias na reparação de nossas faltas, na melhoria da nossa conduta, do nosso caráter, para que nós tenhamos essa paz interior, para que nós tenhamos essa capacidade, primeiro da autocompreensão de nós mesmos, para depois ter a compreensão dos nossos semelhantes. E aí, quando nós estamos alicerçando a nossa fé com todos estes princípios, fica muito mais fácil alcançar a compreensão do outro, demonstrar o nosso amor, demonstrar o nosso perdão. Seja nas faltas que o outro tenha cometido contra nós. Estaremos mais vigilantes para não cometer as mesmas faltas com os nossos semelhantes. E aí, nós vamos aqui no finalzinho da mensagem, onde ele diz assim: testemunhava que todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa, é das mais difíceis de ser consolidadas. Olha, veja o que Emmanuel fala aqui. A fé viva e ativa é das mais difíceis de ser consolidadas. E por que isso acontece? Porque nós ainda estamos muito distantes
de consolidar dentro de nós essa fé viva e ativa, essa capacidade de domínio pleno dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E isso é muito comum para todos nós que estamos na caminhada. Não é todo dia que nós vamos ter um dia de vibração serena e tranquila o dia todo. A nossa capacidade de compreensão das coisas que estão ao nosso entorno nem sempre é fácil. Muitas vezes nós oscilamos. E às vezes é nestes momentos de oscilação que nós cometemos faltas contra os nossos irmãos sem sequer perceber. Então é preciso que nós estejamos muito atentos sobre essa necessidade essencial de cuidar e zelar com muito amor, com muita atenção, com muito comprometimento da educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nossas palavras jamais possam ferir alguém, que nossos gestos sejam sempre pautados na essência divina, no óleo divino do amor, da bondade, da fraternidade, da compreensão e do perdão. E assim nós estaremos trazendo para perto de nós nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos consanguíneos. Nós estaremos sendo aquela palavra de conforto, aquela luz que os nossos companheiros de jornada precisam para ter um dia alegre, um dia feliz. Estaremos convivendo em paz e em harmonia com a coletividade. Seja nas instituições onde nós atuamos como voluntários, seja no hospital, no posto de saúde, seja no trânsito, estaremos alcançando a compreensão de que se nós, que estamos trabalhando todos os dias para a construção, para a edificação dessa fé consolidada, vacilamos, imagina os nossos irmãos, que muitas vezes estão tão distantes deste caminho. Muitas vezes ainda não compreenderam a necessidade da oração como medicamento balsamizante para tranquilizar o espírito. Então é preciso que ao sairmos de casa, façamos assim como Jesus fez para Simão Pedro, uma oração por nós, pelo nosso dia, e uma oração para todos aqueles irmãos que vão cruzar o nosso caminho. E assim nós estaremos, paulatinamente, trabalhando na construção desta fé raciocinada, trabalhando na consolidação desta fé, com a certeza de que no momento que nós tivermos dificuldades, decepção com as amizades conquistadas, decepção no nosso trabalho, no momento em que a dor visitar o nosso corpo, nós estaremos prontos para conversar com Deus através da oração, através da prece, através da meditação, pedindo a este Pai de amor e bondade que
permita que o Cristo Jesus seja nosso intercessor. Que Deus nos dê a fé raciocinada, nos dê a capacidade de termos sabedoria, clareza de ideias, para lidar com todas as dificuldades inerentes a todos nós que estamos no caminho, que estamos na marcha contínua de volta para a casa do Pai. E que nós busquemos na oração, na prece, na meditação, a necessidade essencial para alcançarmos a paz interior, a luz que é a candeia divina para iluminar o nosso espírito, que é a nossa fé, que é essa intimidade com o Cristo Jesus, que é a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós não alcançaremos a santidade aqui na terra, porque somos almas devedoras, mas que já temos a percepção, nos momentos de dor e de sofrimento, já temos a percepção de sentir o Cristo Jesus com as mãos em nossos ombros, no momento em que nós buscamos na prece o diálogo com o Cristo, com o Pai, e já temos este amparo e sustentação através da bondade do Cristo Jesus, da compreensão do nosso anjo guardião e dos nossos mentores. É o que a gente tem, com muita humildade, para acrescentar numa mensagem onde Emmanuel nos convida ao trabalho do autoaperfeiçoamento de nós mesmos, onde Emmanuel nos convida a buscar nos recursos da oração a intimidade com o Cristo Jesus, para que nós possamos sentir o Cristo Jesus. É preciso estarmos no Cristo para que o Cristo esteja em nós, através de todas as nossas ações, em prol de nós mesmos e em prol dos nossos semelhantes, sempre com amor, com fraternidade, com bondade e com compreensão. E é com muito carinho, com muito respeito, que nós pedimos o auxílio dos benfeitores celestes para vibrar paz e luz, amor, bondade e fraternidade por toda a nossa comunidade, por todas as casas de oração. Que as casas de oração sejam para nós o porto seguro, onde nós levamos a fé, a vontade, o desejo de servir ao Cristo e vamos receber no abraço dos nossos irmãos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores diante de Deus e diante do mundo. Vamos pedindo por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que esteja presente as nossas vibrações de paz, de luz e de amor. Vamos pedindo paz e luz a todos os nossos consanguíneos, a toda a nossa família. Deus, aos que retornaram a uma de suas moradas, que receba as nossas vibrações de paz e de amor. Aos que estão assim como nós na morada terrena, que nós possamos visitá-los, transformando o interior de seus lares e os vossos corações, através de nossas vibrações de paz, de amor, de compreensão e de perdão. Senhor, apresentamos a vós, a Jesus e os benfeitores amigos, todos aqueles que por vontade do Senhor e nossos tutelados estão convivendo conosco sobre o nosso teto, estão sob nossa guarda, nossa responsabilidade. Que sejam amparados e assistidos neste momento de nossas vibrações. Abençoe cada cantinho da nossa casa. Que o campo eletromagnético do nosso lar seja transformado, que nossa casa se torne casa de bênçãos, oficina de trabalho para a restauração do amor, do perdão e da compreensão. Que a bondade e a justiça prevaleça dentro do nosso lar. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar
esteja no exterior de nossa casa para atender as nossas plantas, os nossos animais de estimação. Que todas as nossas vibrações cheguem no nosso ambiente de trabalho, cada cantinho seja modificado. Abençoe nossos companheiros de jornada, principalmente aquele irmão de mais difícil convivência. Senhor Jesus, e é chegado um momento muito especial do Evangelho, onde nós pedimos pelas bênçãos magnéticas do passe. Que o passe seja instrumento divino de restauração da saúde do nosso corpo e do nosso espírito. Que todas as energias colocadas sobre nós no momento do passe seja instrumento balsamizante para a cura das feridas do nosso corpo e do nosso espírito. Que o passe seja instrumento divino para a cura dos nossos irmãos consanguíneos que porventura estejam passando pela prova da dor e da enfermidade. Jesus, abençoe a nossa água, que ela absorva através de suas partículas as energias de reinos mais adiantados em comunhão com as energias primárias da Terra, se transformando no medicamento, no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Jesus, abençoa toda a nossa família neste momento de comunhão, neste momento de oração. E assim nós pedimos para que o Senhor esteja conosco quando nós vamos vibrar por todas as famílias, por todos os lares, pedindo paz e luz, amor, compreensão e perdão para os lares que foram desfeitos pela maledicência, pela ganância. Cura, Senhor, todos estes lares doentes pela falta da oração, do afeto, do amor, da compreensão e do perdão. Abençoa, Jesus, os corações que passam pela dor do luto. Que a prece seja um instrumento divino para que possam permanecer unidos os que estão na dimensão terrena com aqueles que retornaram à dimensão maior. Abençoa os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Que a oração, o passe, seja um instrumento que alcance os nossos irmãos, lhes proporcionando a cura do corpo e da alma. Abençoa os irmãos que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, que possam, através das mãos humanas, alcançar as bênçãos da assistência em todas as necessidades materiais e espirituais. Jesus, nós lhe pedimos que abençoe toda a nossa terra, abençoe toda a nossa família universal, principalmente os irmãos que estão passando pela experiência dolorosa de todos esses países que ainda se encontram em guerra. Que a centelha divina de amor, de luz, adentre estes corações que ainda trabalham na promoção das guerras. Que possam se voltar na promoção da paz, da luz e do amor. Ilumina nosso planeta Terra. Ilumina todas as consciências humanas para que nós possamos trabalhar juntos para sermos um só povo, uma só nação. Abençoe a nossa pátria. Abençoe o mandatário maior do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E assim, agradecendo o Senhor por esta oportunidade, nós vamos pedindo a Jesus para estar conosco no momento que falamos diretamente com o Senhor, meu Pai, através da oração do Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação,
Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, em Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram celebrar conosco mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.